Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero começar esse momento louvando o Senhor com um hino que diz assim: digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos e aclamemos ao Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti. Quem possui a Cristo, nele firme está. Achará poder para o mal combater, porque suas promessas nele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Pois Jesus que impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Pai, obrigado por esse momento. Pai, obrigado por essa oportunidade. Recebe o meu louvor e a minha adoração. Toma cativo, Pai querido, os meus pensamentos e me usa, Senhor, conforme o teu querer, para o louvor, honra e glória do nome de Jesus. Amém. Gênesis 3, a partir do verso 1, que diz assim: a serpente era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. A serpente perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era boa e que as suas frutas eram boas de se comer, e ela pensou como seria bom ter conhecimento. E ela pensou como seria bom ter conhecimento. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Gente, Deus trouxe para mim esse texto de Eva e eu gostaria de conversar com você sobre Eva hoje. Alguns ensinamentos que a gente aprende com Eva. Aprende para não fazer igual. E nós pensamos muitas vezes que a história de Eva, ela não se aplica à nossa vida. Mas nós estamos enganados, porque ela se aplica à nossa vida sim. Por quê? Porque assim como Satanás, o maligno, o inimigo de Deus, se aproveitou de uma característica peculiar, natural, que a cobra, que a serpente tinha de ser astuta, de ser sagaz, o mal hoje usa pessoas para tentar nos enredar, para tentar nos convencer, para tentar nos tirar do propósito que Deus tem para a nossa vida. E sabe o que aconteceu? A impressão que dá é que Eva estava sozinha. E a serpente começa um diálogo com ela, fazendo uma pergunta. E essa pergunta é um sofisma. Por quê? Porque a serpente pergunta para Eva: Eva, Deus falou que vocês não podem comer de nenhuma fruta? E isso não era verdade. Porque antes de Deus criar Eva, Deus criou Adão e Deus falou para Adão: Adão, eu estou te estabelecendo com autoridade, com domínio da terra. E você vai ter o papel de guardar, de cultivar. Eu te dou o domínio. Tanto que Adão começou a dar nome aos animais. E Deus só fez uma ressalva. Deus falou: Adão, tudo que eu criei você pode usar.
Tudo que eu criei você pode usufruir, só que tem uma árvore do conhecimento, do bem e do mal, que não é para você comer. Porque o dia que você comer, você certamente, com certeza, você irá morrer. E isso que eu acabei de dizer está em Gênesis 2:17. E Deus dá esse entendimento, Deus dá esse comando para Adão. E com certeza, Adão, quando Eva foi criada, quando a mulher foi criada, ele deve ter contado isso para a mulher. E Eva foi criada por Deus para completar Adão, para ajudar Adão, para auxiliar Adão, para cuidar dele, para agregar na vida dele, para suprir nele tudo o que ele precisasse, como aquela pessoa ajudadora, apoiadora. E a serpente sabia, e o maligno sabia disso. Então o maligno, ele aproveitou da sagacidade da serpente criada por Deus para usar aquela serpente para enganar a mulher, para trazer dúvida na mulher. E ele abordou a mulher porque ele sabia que a mulher, se ela fosse convencida, ela foi criada para ajudar. Ela, de alguma forma, ela levaria até o marido dela. Ela convenceria o seu marido. Ela levaria para o marido também aquilo que ela fosse convencida. E sabe qual era o convencimento? O desejo do mal era fazer Eva e Adão, indiretamente, né, desobedecer a Deus. E na nossa vida não é diferente. E muitas vezes a gente vai se enredando em amizades, pessoas, conceitos, teorias, práticas de pessoas que estão ao nosso redor, que vão totalmente contra o que a palavra de Deus ensina. Totalmente contra o que a palavra de Deus ensina. E sabe o que aconteceu? Começou uma comunicação. O mal começou a comunicar com Eva através daquela serpente astuta. E a mulher responde, fala, não, você está enganada, serpente. Deus deixou a gente provar e comer de todas as frutas, dos frutos das árvores. Só uma que não pode. E a Eva ainda aumentou, porque ela disse que Deus falou que não podia tocar. E antes, não fala isso. Não fala que Deus disse que não podia tocar. Porque quando Deus falou somente com Adão e não fala que não podia tocar. Fala que não podia comer. E a serpente, quando a Eva estabelece esse diálogo, essa comunicação, respondendo o questionamento da serpente, a serpente fala, olha, com certeza você não vai morrer. Você quer saber? Deus, ele tá te enrolando. Deus, ele não quer que vocês sejam como eles, conhecendo o que é o bem e o mal. Deus sabe que se vocês comerem, vocês vão ser como ele, vão conhecer o bem e o mal. Por isso que ele não quer, por isso que ele proibiu. A serpente, ela jogou dúvida no coração de Eva. E mais, ela despertou em Eva aquele senso assim, você pode ter entendimento igual a Deus. Você pode saber tanto como Deus. Se você ouvir o que eu estou te falando, você vai ser como Deus. E muitas vezes a nossa vida, a gente tem caído nesse engodo. E nós temos sido destruídos. E a palavra do Senhor tem um versículo que diz assim, o meu povo tem sido destruído porque lhe falta conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento da palavra, conhecimento da vontade de Deus. Tiago diz, sujeitai-vos a Deus. O que é sujeitar? É submeter a Deus e a vontade dele, que está na sua palavra. E resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Eva, ela foi enganada e fracassou, e pecou, e desobedeceu a Deus, porque ela não sujeitou a Deus. Ela duvidou. A serpente, o mal, jogou nela dúvida e ela aceitou aquilo.
Ela permitiu aquilo, ela decidiu, porque foi despertado dentro dela a concupiscência, a cobiça, o orgulho, aquele desejo de controlar a própria vida, de entender tudo, de discernir tudo, as fórmulas mágicas. E muitas vezes na nossa vida a gente cai nesse engodo de pensar uma pessoa tem o conhecimento, tem o entendimento, tem uma palavra que pode falar para mim, que vai resolver meu problema, que vai me curar. E isso é idolatria, isso é engano, isso é sofisma. E eu quero te convidar nesse dia para que você aprenda com os erros de Eva, para que você não caia mais nesse engodo, para que você viva a sua vida como uma maratona, como uma corrida, como uma jornada, como uma caminhada, que é um passo de cada vez, todos os dias, de fé em fé, na presença de Deus. E Deus mostrando a cada dia, e você vai caminhando por fé. A nossa vida não é mágica, não são fórmulas mágicas. O justo, ele vive por fé, ele anda por fé. E é muito bonito, uma afirmação que Deus um dia fala para Abraão. Fala para Abraão assim: Abraão, anda na minha presença. Então, irmãos, nós precisamos andar na presença de Deus, nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos resgatar que Deus é bom, que Deus nos criou com um propósito, que Deus sabe o que é melhor para nós. E que quando a palavra de Deus tem ensinamentos, tem comandos, tem diretrizes para que a gente não faça, não avança, é para o nosso bem, para que a gente não venha morrer. Porque o pecado, ele traz consequências. E sabe o que aconteceu? Eva olhou para aquela árvore de uma maneira diferente. Eva olhou para aquela situação, para aquilo que era aquilo que Deus não queria que ela comesse. Ela falou: nossa, mas esse fruto é bom para comer. Nossa, mas essa árvore é tão bonita. Nossa, essa árvore vai poder me dar o entendimento que eu quero, a resposta que eu quero. E eu quero te dizer, meu irmão, que a resposta é andar por fé, que a resposta é andar em obediência à palavra de Deus. A resposta é saber que Deus conhece o nosso amanhã, que Deus dirige a nossa vida e que não existe na terra um homem, uma mulher, um conhecimento, uma teologia, uma ciência que pode trazer respostas para nós, que possa nos salvar. E assim como a serpente enganou Eva naquilo natural que ela tinha, naquele desejo carnal de ter o controle, porque nós, como seres humanos, nós queremos controlar. Nós queremos controlar os nossos filhos, o nosso marido, controlar todas as situações. Mas nós precisamos deixar que Deus controle. Nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E a Bíblia tem um versículo tão lindo que diz assim, que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo é como o vento. Ele não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. E assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós não sabemos por quê? Porque a nossa vida é gerida, é guiada, é direcionada, é comandada por Deus. E Eva não queria. Eva queria ter o controle. E a serpente, o mal, através daquela serpente, despertou nela aquela concupiscência, aquele desejo forte da carne, do orgulho, da soberba da vida, o desejo forte dos olhos. E eu vejo essa história de Eva, essas fomes, esses desejos fortes tão presentes em nós hoje, povo de Deus. E o mal todo dia quer nos fazer cair, quer nos derrotar. Nessa mesma área que ele derrotou, que ele enganou Eva, de achar que a gente pode ter o controle, de achar que existe uma fórmula mágica, que existe uma pessoa que pode nos curar, uma pessoa que pode nos trazer resposta.
sendo que nós aprendemos na palavra de Deus, com os homens, com os heróis da fé, com os homens e as mulheres de Deus, andando com Deus em fé, passo a passo, não tendo respostas, mas caminhando, caindo, levantando, prosseguindo, andando em fé, andando em obediência. Então eu parei, Deus me deu essa oportunidade hoje e eu quero compartilhar com você. Leia depois Gênesis 3 e reflita na sua história. Não coloque pessoas no lugar de Deus. Não espere respostas de pessoas, de coisas na sua vida, na sua história que só Deus pode te dar. Não. Deus nos chama para uma vida de renúncia do eu. O nosso eu tem que morrer e Jesus tem que assumir a direção da nossa vida. A Bíblia diz que a carne, ela para nada aproveita. Eu falei isso a última vez que eu estive aqui. E nós precisamos submeter, sujeitar a Deus e resistir ao mal. Então eu não sei onde você está inserido, com que pessoas que você anda, mas tome cuidado com os sofismas, com as mentiras transvestidas de verdade. Cuidado com a cobiça, com o amor ao dinheiro. A palavra do Senhor diz que o amor ao dinheiro, ele é a raiz de todos os males. Busque a direção de Deus para a sua vida. Tudo aquilo que as pessoas te sugerirem, volta para a palavra de Deus. Não permita ser enganado como Eva foi enganada, com seu ego massageado. O mal massageou o ego da Eva, dizendo para ela: ó Eva, se você comer, Deus, isso aí você não vai morrer não. Você vai ser como Deus, você vai conhecer como Deus, você vai ter o controle, você vai ter o discernimento, você vai ter o entendimento. E ela ficou tão iludida, tão enganada, porque é o espírito do engano e da falsidade. O espírito maligno do engano e da falsidade. Que ela olhou para aquela árvore assim e falou: nossa, essa árvore é boa para me dar entendimento. Misericórdia. E é isso que o mal quer fazer conosco. Então eu quero compartilhar essa palavra com muito temor e tremor. E quero dizer para você, em nome de Jesus, volta para a palavra. Volta para a palavra. A palavra do Senhor diz assim: não é bom agir sem refletir e peca quem é precipitado. Eva foi precipitada. Eva, ela tinha que ter corrido para o marido dela, conversado com ele, pedido conselho, porque na verdade foi para Adão que Deus deu a ordenança de guardar aquele jardim, mas ela não compartilhou com o marido. Então sai desse lugar. Não sei quem é você. Não sei o tempo, o ano, quando você vai ouvir essa palavra, mas em nome de Jesus, sai desse lugar. Esse lugar de dúvida, esse lugar de gente que te faz pergunta, esse lugar de gente que te incentiva a gostar de dinheiro, a pensar no seu eu, a ser individualista, a ser exclusivista, a não cuidar do que você precisa cuidar, a não renunciar, porque viver com Cristo é vida de renúncia, é vida de obediência, é vida de submissão. E eu quero, nesse dia, trazer essa palavra para você de alerta. Você que é casada, conversa com seu marido. Se você tem sido tentada, ou se você tem sido tentado, conversa com seu marido, compartilha. Busca conselheiros. Eu quero até citar aqui Tito 2. Tito 2 fala sobre as mulheres mais velhas. As mulheres mais velhas, elas devem aconselhar as mulheres mais novas a serem boas donas de casa. Então busca orientação das mulheres sábias, das mulheres mais velhas, das mulheres tementes a Deus. Não caia no engodo, não caia na artimanha do mal de querer que você,
de despertar você para você controlar a sua vida, dirigir a sua vida, despertar em você esse forte desejo de cobiça. E eu quero terminar esse momento, eu quero até ler aqui com você 1 João 2. 1 João 2. 1 João 2,16, que diz assim: nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, como tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. 1 João fala isso, 1 João 2, a partir do verso 16. E sabe, por que eu digo isso? Porque o pecado traz consequência. E quando Deus, a voz de Deus soou naquele jardim, que Deus vai em busca de Adão, Deus chama Adão, e Adão fala para Deus: Deus, eu ouvi a sua voz soar no jardim, mas eu me escondi, eu estava com medo do Senhor, eu estava com vergonha do Senhor. E Deus fala: por quê? Você comeu da árvore que eu te pedi para não comer? E ele, ao invés de falar: Deus, eu comi, ele falou: não, Deus, aquela mulher que o Senhor me deu. E foi vindo um efeito cascata de um culpando o outro. E hoje não é diferente na nossa sociedade. E hoje não é diferente nos nossos relacionamentos. A gente vai culpando os outros. Ao invés de a gente assumir o nosso pecado, arrepender diante de Deus, a gente vai assumindo, a gente vai culpando as pessoas. E Adão culpou Eva, Eva culpou a serpente. E Deus ouviu a todos e Deus foi determinando em cada um a consequência do pecado. Sabe por quê, gente? Pecado é coisa séria e pecado traz consequência. Na serpente foi comer pó, foi rastejar. Na mulher, ter nenê com dores. Ser dominada pelo marido. E o desejo dela ser para o marido, porque antes não havia isso. Deus estabeleceu inimizade entre a serpente e a mulher, porque a serpente ia ferir o calcanhar da mulher, mas a mulher, da barriga dela, do útero dela, ia nascer que é Jesus Cristo, que ia pisar na cabeça do maligno, para nos salvar, para nos resgatar do caos que o pecado trouxe na humanidade. E para Adão, Deus falou: Adão, por causa de você a terra é maldita. Por causa de você os bichos, as plantas, o ecossistema é maldito por causa do seu pecado. Porque você cedeu, porque você desobedeceu o que eu mandei você não fazer. E por causa disso, Adão, eu quero te dizer que você é pó e você vai voltar para o pó. Quer dizer, Adão, você vai experimentar a morte. Você veio do pó, mas você vai morrer e vai tornar para o pó. Você vai experimentar a morte por causa do pecado. E Adão e Eva tiveram que sair daquele jardim. Então, não se engane. O pecado traz consequências. O pecado traz consequências na nossa vida, na nossa geração. E nós precisamos, quando nós pecarmos, nós confessarmos, nós nos arrependermos. Não ter remorso, mas ter arrependimento genuíno e verdadeiro. Porque o pecado é coisa muito séria. É muito sério. Então, essa história tem muito a nos ensinar. E esse momento, quando eu vejo essa palavra, só me dá vontade de sorrir, de me alegrar e de glorificar a Deus por causa de Jesus. Aquele que nasceria do ventre de uma mulher para esmagar a cabeça da serpente. Mas fora disso, essa história de Eva, de Gênesis 3, ela me faz refletir para que eu me policie, para que o mal não me engane e me leve a cair e me leve a fazer igualzinho Eva fez, ser enganada pela cobiça, concupiscência dos olhos, pela soberba da vida, pelo orgulho, pelo amor ao dinheiro. E eu quero trazer essa palavra. Eu desejo que Deus te abençoe e eu quero orar agora. Pai, eu quero adorar o Senhor nesta noite, por Jesus. Pai, eu quero te louvar por Jesus, porque Ele nasceu
da barriga, do ventre de Maria. E Jesus, ele esmagou a cabeça do mal. Ele venceu, morrendo, derramando seu sangue, lá na cruz do Calvário, por mim e por cada um de nós, Pai. Senhor, nos ensina a meditar na história de Eva e aprender, Pai, com os fracassos, com a desobediência dela, para que a gente não venha cair no engodo, no engano, de que a gente pode ser como o Senhor, conhecer como o Senhor, saber como o Senhor, dirigir a nossa própria vida. Senhor, tem misericórdia de nós. Jesus, assume a direção da nossa vida, do meu pensar, do meu falar, do meu sentir, do meu agir, do meu lar, do meu casamento, na criação dos meus filhos, nos meus relacionamentos interpessoais. Pai, ajuda, livra, Pai, quem está em iminente perigo. Senhor, a tua palavra nos garante que o laço se desfez e nós nos vemos livres. Senhor, se há alguém com o laço preso, quase preso pelo laço, eu clamo ao Senhor em nome de Jesus, que o laço venha a ser desfeito. Livra, Senhor, da arapuca. Livra, Senhor, de cair em tentação. Senhor, tem misericórdia, resgata, Pai. Traz arrependimento, traz clareza, traz luz, Pai. A tua palavra diz que não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas o Senhor é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, junto com a tentação, o Senhor proverá livramento, de modo que nós possamos suportar. Em nome de Jesus. E eu quero te dizer aqui, uma última coisa. Quando a gente peca, muitas vezes é os inocentes que pagam. E sabe o que aconteceu? Deus, para cobrir a nudez de Adão e Eva, teve que matar os bichinhos, para cobrir eles, a nudez deles. Então, muitas vezes, por causa do nosso pecado, muitos inocentes sofrem. Por causa da nossa desobediência. Inocentes sofrem. E Jesus, ele morreu, o justo pelos injustos, o inocente pelos culpados, tá? Deus te abençoe, Deus me abençoe. Amém.